Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, sexta-feira, aula de Educação Física, como combinado. Eu, professora Mara, e a professora Juliana. Aê, galera! Voltamos! Cada Muito 15 bem. dias a gente volta, né? Volta aqui com roupa igual, né, Mara? A gente combina tudo, sabe disso, né? Chegamos para mais uma aula de Educação Física e aquela aula que os professores estão aí conosco, acompanhando, muitos adultos. Então, é uma aula para todo mundo, Para Mara? todos. Tudo junto e misturado? Eu sempre falo, para os estudantes, a família que está aí em casa, né? Então, sempre pega um ganchinho das nossas aulas e os professores que estão também acompanhando. Os coordenadores, alguns assistem também. Acho que uma grande maioria, coordenadores, PCNPs. Então, vamos lá para mais uma aula de Educação Física. E hoje com o tema futebol americano e rugby. É, e você viu, ó, já tá vindo um monte de coração aqui, ó. Você tá vendo? O pessoal é demais. Eu vou olhar. Isso é demais. Gente, eu não aguento, eu fico curiosa. Eu sou terrível. Sabia? Aham. Sou terrível. Então vamos lá, gente. Cadê o meu... Ixi, não tá mudando aqui, Mara. Eu acho que desceu o botãozinho. Gente, se tiver off, não muda mesmo, né? Pronto, mudou. Agora foi. Habilidade, dona Mara. Então vamos lá, identificar os sistemas ofensivo e defensivo da modalidade esportiva. Muito bem, gente. Então, a modalidade esportiva que nós comentamos, né, que a Mara já falou aí no título, é o futebol americano e o rugby. São duas modalidades aí que a gente não tem tanta vivência, tanto costume de assistir e praticar. Mas certamente em algum lugar no planeta vocês já viram, né? Objetivos da aula. Conhecer o futebol americano e o rugby, diferenciar futebol americano de rugby e aprofundar o conhecimento em rugby. Porque aqui no Brasil é mais comum a gente encontrar o rugby. Então a gente partiu aí para essa parte, para esse esporte, que é um esporte coletivo. E eu já começo a aula assim, ó, apertando play, agradecendo o PCNP de Bauru, o Ari, que ele foi um fofo. Ele é jogador, assim, de verdade, de propriedade de rugby. E daqui a pouquinho ele aparece aqui para falar tudo nos mínimos detalhes, né, Mara? Deu uma contribuição bem significativa e vocês vão gostar do vídeo aí. Isso aí. Para começar a aula, então, para a gente saber, assim, como vocês estão? Onde nós estamos pisando? Perguntinha. Você já assistiu a um jogo de futebol americano ou rugby? Um minutinho e a gente já volta. Então, olha, Juliana, por incrível que pareça, a maioria diz que não. Algumas pessoas falaram, alguns estudantes falaram que assistiram, mas não num todo, não conseguiram assistir a partida inteira, mas o não estava aí na frente, viu? Na verdade, eu acho que eles vão lembrar, quando a gente começar a falar, mostrar algumas características, o jogo em si, assim, a gente não consegue passar aqui, mas eles vão lembrar que vocês viram em filmes. Sabe esses filmes americanos aí de high school, sabe, essas coisas assim, tudo chique? É muito comum, que aí tem o time lá de futebol americano, que são aqueles homens bonitos, assim, fortão, sabe? A roupa também, né? Ela é diferenciada. Aí vocês vão começar a lembrar. Eu preciso falar... Ju, a Ana Carolina só pontuou aqui assim, ó, não, mas fiz uma atividade sobre esse tema ontem. Então, os professores, como sempre aí, nós estamos seguindo, né, o currículo e é isso mesmo. Vocês estão vendo aí com os professores e aí a gente complementa aqui. Eu dei uma olhadinha, eu não consigo, gente, eu olho, eu tenho um hábito de olhar. Eu vou
parar de olhar, porque senão eu vou ficar doida. A Provilma e a Patrícia colocaram aí que os PPTs não estão na sede. Ontem, eu até conferi das aulas de ontem. Tem sexto, sétimo e nono. Oitavo também não estão. Não é só em educação física, está acontecendo um probleminha aí que eles já estão resolvendo, tá? Então, em breve, vai ter. É um processo aí que está da questão da tecnologia, mas fica tranquila que vai ter, tá bom? Pros. As duas pros. Então, vamos lá para nossa aula. Gente, agora passou. Outra perguntinha para vocês. Vocês vão ver aí que tem duas imagens. A imagem 1 e a imagem 2. Vocês vão colocar em 1 minutinho no chat qual é futebol americano e qual é rugby. Qual que vocês acham que é futebol americano e qual vocês acham que é rugby. Coloquem aqui pra Mara, imagem 1, tal esporte. Imagem 2, tal esporte. Vamos lá. Eles hoje estão quase unânimes aí nas respostas e a maioria colocou 1, futebol americano, 2, o rugby. Então, olha só, o Gabriel falou isso, a Giovana, a Maria Gabriela, a Camille. Então, Ju, na sua maioria, eles pontuaram o 1 como futebol americano e o 2 como rugby. Muito bem. Então, vamos à resposta. Exatamente. Põe de novo a imagem aí pra gente, por favor. 1 é futebol americano. Então, vocês já conseguem observar aí os aparatos, os apetrechos aí que eles usam, né? O uniforme e tudo mais. E a imagem 2, que é o rugby. Mara, eles falaram que não sabiam muito bem, mas no final das contas, até que eles se saíram bem. Justamente até porque, da mesma forma como você lembrou, só puxando pela memória a gente lembra dos filmes, né? E aí a foto, ela já mostra, é isso mesmo, é recordação de algo que eles já viram. Isso aí. Então, bora. Eita, gente, eu tô com dificuldade de passar aqui. Pronto. Bora falar um pouquinho mais sobre o futebol americano. Coloca aí na tela para eles lerem e acompanharem junto comigo. Origem nas faculdades do sistema privado do ensino superior dos Estados Unidos. São 2 equipes com jogadores em campo que só podem fazer passes com a mão para frente antes de ultrapassar a linha inicial de cada jogada. Geralmente, cada equipe tem 2 times. Os jogadores que atacam não são os mesmos que defendem. Observação. Quando uma equipe joga com os mesmos jogadores no ataque e na defesa, disse que ela tem o estilo Iron Man, Homens de Ferro. Gente, eu tinha até esquecido de contar isso pra vocês. Essa aula tem um monte de palavra em inglês. Eu e a Mara treinamos, assim, sabe? Mas se sair alguma coisa errada, não tem problema, viu? Desculpa que as professoras de educação física aqui não são tão bilíngues assim. Então, existem, é diferente, é mais fácil. Toda vez que vocês forem aprender um esporte novo, vocês têm que memorizar, mentalizar e imaginar, tá? Então, vamos trazer aqui para o nosso futebol de campo, que lá eles chamam de soccer, né? Que o futebol, na verdade, é esse aí, o futebol americano. E para eles, o nosso futebol aqui que a gente está acostumado, o habitual, é o soccer, tá? Então, qualquer coisa que vocês leem aí de literatura americana, vocês têm que ter essa diferenciação. Eles têm um time para a hora que está atacando e um para a hora que está defendendo. Então, entra todo mundo e sai todo mundo. Olha que louco.
Aqui a gente tem, agora são 4, né, substituições. Aqui a gente tem negócio contadinho. Lá, entra todo mundo no bolo e vambora. Beleza? Vamos falar mais característica aí deles. Cada equipe tem 4 tentativas para avançar determinada distância. 10 jardas, equivalente a 9,14 metros. E manter a posse de bola. Caso não avance, a bola passa para a equipe adversária. Então, eu não tenho direito de ficar com a bola o tempo que eu quiser, viu, galera? Se o jogador conseguir invadir o espaço do gol e tocar a bola no solo com as mãos, marca um touchdown, que vale 6 pontos. Equivale a um gol no futebol nosso soccer. E terá direito a um chute extra. Se converter, soma mais um ponto ao placar. Então, eu vou lá, faço 6 pontos, eu tenho direito a esse chute extra. Se eu converter, eu ganho mais um, que são 7. Beleza? A gente está acostumado com pontuação de 1 em 1, né? E não se preocupem que nós vamos passar o futebol americano, depois o rugby, e a gente volta com um comparativo que vai deixar essa explicação bem mais clara, não é, Ju? Isso. Bora lá. Os atletas utilizam proteções obrigatórias e rígidas, sendo feitas de plástico e alumínio, tais como capacete, shoulder pads e hip pads, e etc. Que é aquela lá que vocês viram que é mais... É uma armação, né? É uma estrutura, uma armação de proteção. Ai, gente, posso falar o que lembra? Quem já viu aí aqueles negócios de escola de samba, quem já desfilou, deve ter professor aí que já desfilou em escola de samba, quando aquele costeiro, assim, tem uns negócios assim de ferro pra ficar aquelas plumas desse tamanho. Ai, como eu sou doida. Gente, eu sou assim, eu faço o link com alguma coisa que eu já vi, pra poder lembrar e poder falar, tá bom? Vamos mais aí do futebol americano. O jogador pode chutar a bola para o gol, field goal, fazendo transpor o travessão entre as traves, 3 pontos. Então, tem aquelas traves que parecem um Y, não, ela é reta e ela abre assim, ó, pra cima. Então, ela vem reto e abre. Se passar ali, são 3 pontos. Cada equipe tem 4 tentativas para avançar a determinada distância, que é isso aí que a gente falou lá, das 10 jardas, certo? A bola tem um formato oval, com extremidades pontudas. Gente, a gente foi atrás de uma bola, mas não deu certo. Nós fomos atrás da bola, mas nós não conseguimos. Deu certo. Mas, de repente, na escola até vocês têm, o professor mostra aí de forma virtual para vocês. E quando tiverem oportunidade, né, conseguir visualizar, pegar na bola. Isso aí. E aí tem umas imagens que vocês podem ver. Então, tem uma imagem de um jogador, que daí vocês podem caracterizar mais essas ombreiras. Parece ombreira também, né? Isso. Mais firme. A bola... E o campo? O campo ficou um pouquinho pequeno, mas se vocês observarem, elas têm várias listras que vão mostrando as jardas, né? Que é o que é o meio de medida, né? A forma de medida lá nos Estados Unidos é por jardas, não por metros, como temos hábito aqui. Beleza? Então, esse foi o futebol americano. Como a Mara falou, agora a gente vai passar para o rugby, mas depois eu trouxe um quadro que compara as duas, que daí vocês vão ter uma visão melhor. Beleza? Bora lá. Rugby. Origem nas escolas públicas do sistema de educação básico da Inglaterra. 2 equipes com 15 jogadores no rugby ou 7 jogadores no rugby 7 em campo. Em ambos os casos, não podem fazer passe com as mãos para frente. Nesse caso, os passes podem ser feitos com os pés. Geralmente, cada equipe tem jogadores polivalentes. Os mesmos jogadores atacam e defendem, podendo haver 5 substituições no caso do jogo com 15 jogadores e 3 com 7 jogadores. Aí já tem uma diferença primordial, né, gente? Você lembra que a gente falou que no futebol americano ataca, e uma galera ataca e uma galera defende? Então, aquele pessoal é treinado simplesmente para atacar e o outro para defender. Aqui no rugby, não. Não tem essa troca. Tá? Vamos lá.
A equipe não é obrigada a avançar durante todo o tempo, mas cada tentativa de fazer gol recebe uma pontuação diferenciada. Cada try vale 5 pontos, valendo mais caso seja convertida. Cada conversion vale 2 pontos. Nossa, eu tô demais no inglês, né? Não, hoje você tá arrasando no inglês, gente. Hoje o inglês dela tá... Ai, só vocês aqui, vem. Mas vem comigo, estamos todo mundo junto. Aguenta aí a gente firme e forte. Próxima. Se o jogador conseguir invadir o espaço do gol adversário, portanto, a bola nas mãos e tocá-la no solo, marca um touchdown e ganha uma tentativa de gol, try. Caso ocorra uma infração às regras, ao chute de pênalti, 3 pontos. Ai, o pênalti, pareceu o nome pênalti. Não é? O pênalti te lembra alguma coisa? Lembra bastante. Futebol. Soccer. Mas, gente, olha, é engraçado, né, que é uma outra estrutura e que a gente não está habituado. Essa questão de 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos, não é normal pra gente. A gente tá habituado, ela fez um gol, é um ponto, pronto, acabou. Não fez gol, é 0. Não, é papo em bola. Mas vamos tentar entender esse troço doido aqui. Mais algumas características. O jogador pode chutar a bola para o gol, fazendo-a transpor o travessão entre as traves durante as partidas. Drop goal. Marcando assim 3 pontos. Ou ainda, optar pelo chute no caso de cobrança de penalidade. 3 pontos. A bola é oval, porém mais plana e mais arredondada. Então, todo mundo acha que futebol americano e rugby é a mesma coisa. E não é bem assim, né? Vocês estão vendo que existem diferenças, inclusive na bola. São características que a gente vai pontuar e que para esclarecer, como a gente já falou, né? Vai ficar bem claro para vocês. Exatamente. E aí tem uma imagem que traz uns homens, e uma foto e outras umas mulheres jogando rugby e a bola. Eu fiz questão de colocar uma foto das mulheres fazendo, porque às vezes a gente acha que é um esporte muito agressivo e que as mulheres não praticam, né? Eu não vou entrar muito nesse tema, que a gente vai ter uma pessoa especial aqui que vai tratar melhor sobre isso. Mas é possível, inclusive é o professor Ari, que ele me contou que a filha dele pratica rugby desde novinha. Então, todo mundo acha que é sair lá e sair brigando, batendo em todo mundo. Não é bem assim, gente. Tem regras, como tudo. Lembra da tabela que eu falei? Tá aí agora, ó. De um lado, rugby, do outro lado, futebol americano. Então, origem. Por volta dos anos de 1830, criado, e o futebol americano, criado como adaptação do rugby, no ano de 1867. Então, o futebol americano surgiu do rugby, galerinha. Proteções. No rugby, são flexíveis e feitas de espuma, um scrum cap, ombreira e a proteção bucal. No futebol americano, feitas de plásticos e alumínio, tais como capacete, shoulder pads e hip pads. Passes. No rugby, os passes só podem ser feitos para trás ou na lateral. No futebol americano, pode ser feito passes para frente. Bloqueios. No rugby, só são permitidos no jogador que tem a posse com a bola. Então, se ele estiver segurando a bola, alguém pode ir lá e tomar da mão dele. Se ele não tiver com a bola, não pode. Futebol americano, só o jogador com a bola pode ser derrubado, mas os outros jogadores também podem ser bloqueados. Então, no futebol americano, o jogador com a bola, ele pode ser derrubado. Mas eu posso impedir, então posso lá impedir que o outro corra, o que não tá com a bola. Tá? Então, isso é uma diferença também que eu achei bem interessante para passar para vocês. Popularidade. No rugby, é bastante popular em diversos lugares do mundo. O futebol americano, mais praticado nos Estados Unidos e no Canadá. No rugby, a equipe é constituída de 15 jogadores, sendo utilizado tanto para ataque quanto para defesa, tendo aquela opção dos 7 jogadores. No futebol americano, as equipes têm 11 jogadores para defesa e 11 jogadores para ataque, alternando-os cada vez que a posse de bola muda. Tempo do jogo, dividido em 2 partes de 40 minutos no rugby. E no futebol americano, as partidas possuem 4 partes de 15 minutos cada.
A bola do rugby pesa em torno de 410, 460 gramas. Já no futebol americano, 200 gramas. Chute na bola. No rugby, utiliza o chute na bola como passe. E no futebol americano, é usado apenas para aliviar a bola quando a equipe alcança a 4ª tentativa do down. Entenderam? Volta aqui para mim. Esse quadro, vocês conseguem avaliar e caracterizar mais as diferenças entre um esporte e o outro, tá? Então, nunca mais vocês vão falar que é tudo a mesma coisa, né? A gente já sabe a diferença, né, Promara? Isso, nós já sabemos a diferença e com a explicação agora do vídeo, vocês vão até se lembrar de seus professores já passaram atividades que proporcionassem, né, o entendimento do jogo. Isso, né? aí. Quando a gente estava vendo a aula, até mesmo você falou, eu já dei muito um pré, né? Ai, gente, eu adorava brincar com meus alunos disso. Eu trabalhava muito com eles. Lá na escola que eu trabalhava tem a bola de rugby e a gente ficava tentando... Porque até a forma que você joga, né, arremessa para o outro, é diferente de um arremesso do handball, por exemplo, né? Pela bola ser oval. Mas vamos pro vídeo. Professor Ari, PCNP de Bauru. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da COPED, né, do meu coordenador, o professor Fernando, e da coordenadora do Centro de Mídia de São Paulo, professora Juliana, para estar aqui hoje falando um pouquinho do rugby para vocês. Meu nome é Ari, sou professor de Educação Física, sou PCNP na diretoria de ensino da região de Mogi das Cruzes, né, e sou atleta de rugby. Eu vim aqui um pouquinho falar o que é ser atleta de rugby no Brasil e o que é o rugby, né? Como é o rugby pra gente. Primeiro, quando a gente fala de rugby, as pessoas elas olham como se fosse um esporte violento, falam, isso é violento, machuca demais. Na verdade, o rugby não é um esporte violento, ele é um esporte que pode ou não ter contato. Não é necessário ter o contato no rugby. Então, se eu conseguir pegar a bola, atravessar o campo, que o objetivo do jogo é fazer o try, que é a pontuação máxima do rugby. O meu objetivo é correr com a bola, chegar no fundo do campo do adversário, na área chamada de in-goal, e apoiar essa bola no chão. Se eu conseguir fazer isso sem sofrer contato, não houve contato, eu não me machuco. O contato ele pode ocorrer ou não. Então o rugby não é um esporte de contato, é um esporte com contato. E mesmo assim, esses contatos, existe uma série de normas e regras para que na hora do contato nós não causemos nenhuma lesão no adversário, né? O respeito é muito importante dentro do rugby. Então ele não é um esporte violento, ele é um esporte que tem contato, mas ele não é um esporte de contato. Haja vista que existem mais lesões por agressões no futebol que a gente joga, né, do que no rugby. Você tem lesões no rugby, mas pelo contato que é permitido. Alguns contatos não são permitidos. E quando eu dou contato, que é o tackle, que é o bloqueio que eu faço no adversário, primeiro eu só posso taclear o atleta que está de posse de bola. Se ele não tiver de posse de bola, eu não posso tacleá-lo. Não existe bloqueio, tá? Como existe no futebol americano ou no basquete. Eu não posso fazer um bloqueio no adversário. Eu não posso encostar no cara que está sem bola para bloquear, taclear. E mesmo quando eu tacleio, quando eu pego esse adversário que está com bola, eu sou obrigado a colocá-lo no chão caindo junto com ele, para preservar a integridade física dele. Então é um esporte que, apesar de ter contatos, ser um esporte que tem contatos mais fortes, você preserva sempre a integridade física do seu adversário, né? Quando a gente fala de rugby, a gente mostra a bola, as pessoas associam a futebol americano. Tem uma série de diferenças entre o rugby e o futebol americano. A gente pode dizer que o rugby é o pai do futebol americano, né? O rugby nasceu na Inglaterra, nas escolas públicas de ensino fundamental, foi para os Estados Unidos e nas faculdades particulares nos Estados Unidos eles mudaram a regra e criaram o futebol americano. A bola de futebol americano ela é diferente, porque no rugby a gente progride com a bola para frente, ou carregando a bola, ou fazendo passes para o lado e para trás. Eu corro para frente passando bola para o lado e para trás. O passe para frente não é permitido, eu só posso passar a bola para frente chutando a bola, tá? E a bola é um pouquinho maior, porque os passes são feitos com as duas mãos. O único equipamento de proteção obrigatório no rugby é o protetor bucal, né? Que a gente usa
Na verdade, não é só para proteção dos dentes, mas proteção também para a articulação da mandíbula, tá? Então, quando eu tô com a boca travada, prendendo o protetor bucal, eu tô com a musculatura contraída, então eu previno também aqui, se eu tiver alguma, para não ter uma lesão mais séria na questão de machucar a articulação da mandíbula. E eu posso também usar um scrum cap, que é uma proteção de cabeça, é uma espuminha bem levinha. No rugby, nenhuma das proteções que a gente usa, nada que a gente pode usar, pode ser rígido para não machucar o adversário. Então, como eu falei, nós temos o protetor bucal, o scrum cap, né? Nós jogamos de chuteira, né? Os forwards, que são os pesados, jogam com chuteira com trava de alumínio, e os linhas com a chuteira igual a chuteira de futebol. Nós jogamos com chuteiras com travas, né? E também usamos um shoulder, que é como se fosse uma segunda pele, que tem um acolchoamento bem leve nos ombros, no peito, alguns na região da costela, para amortecer o contato, tá? Então a gente sempre tem essa questão de respeitar a integridade física do adversário, como eu já falei. Nós no Brasil, jogadores de rugby, nós somos amadores, não recebemos salários, trabalhamos durante o dia e temos os nossos horários para treinamento. Eu, por exemplo, sou professor, como eu disse, trabalho na diretoria de ensino. Nos meus horários livres eu faço musculação de 5 a 6 vezes por semana, né? Eu corro de 5 a 6 vezes por semana e treino com bola, né? 3 vezes por semana. Os nossos jogos geralmente são de finais de semana, né? Sábado ou domingo. A maioria dos atletas tem uma vida assim. Nós temos os nossos trabalhos, vendedor, autônomo, professor, engenheiro, advogado, médico, lixeiro, pintor, pedreiro. Temos várias profissões dentro do rugby e vamos jogar o rugby na hora que nós temos nossos horários livres, né? O rugby é legal porque é um esporte apaixonante. E ele dá longevidade, né? Eu tenho 49 anos, já tem muitos anos que eu jogo, eu ainda continuo na ativa, ainda continuo jogando. Eu fui na idade de vocês, quando eu estava na escola, participei de jogos escolares, eu jogava vôlei e praticava atletismo. Na faculdade, eu fui atleta universitário de handball, de voleibol também, sou faixa marrom de judô, mas quando eu descobri o rugby, parece que eu fui picado por um mosquito, né? E a gente não consegue se livrar dessa mordida, e é um esporte apaixonante, que tem determinados valores que estão dentro desse esporte que a gente acaba levando para o dia a dia e para fora do esporte, né? O rugby ele pode proporcionar algumas coisas para a gente que são muito legais. A primeira coisa é a fluência em grupo, né? O trabalho em equipe. O rugby é um esporte extremamente coletivo, a gente pode dizer que é o esporte mais coletivo dos esportes, porque ele tem formações fixas dentro do jogo que depende do trabalho em equipe, né? Então, a cobrança de um lateral online, nós precisamos que 2 atletas levante um terceiro para disputa de bola. No scrum, a gente depende de vários atletas, né? Se for um rugby 7, nós jogamos muito no Brasil rugby 7, que é o rugby olímpico, e o rugby 15, que é o tradicional. Se for no 7, são 3 atletas de cada lado disputando, fazendo uma disputa pela bola. Se for no rugby 15, são 8 atletas de cada lado disputando essa bola. Quando eu corro com a bola, eu sempre tenho um apoio, alguém correndo comigo. Então é um esporte que proporciona esse trabalho em equipe. Não dá para jogar sozinho, tá? É um esporte que atende diversos biotipos diferentes. O cara que é grande, forte, ele vai ter uma posição. O indivíduo que é menor, que é mais magro, ele também vai ter uma posição para ele jogar. Então, assim, os mais pesados são os forwards, né, que são os atletas mais pesados, mais fortes. Os mais leves são os jogadores de linha, são os atletas mais rápidos. E quando a gente fala dessas diferenças de biotipo, a gente entra com as capacidades físicas, né? Um esporte muito completo, onde eu tenho que usar muita força, eu tenho que ter muita velocidade, eu tenho que ter muita flexibilidade, muita agilidade e muita resistência. Uma partida de rugby 15, ela tem 80 minutos, né? 2 tempos de 40. Uma partida de rugby 7, eu estou falando esses 2 que são os mais jogados aqui no Brasil, são 2 tempos de 7 minutos, mas uma partida num torneio de 7, você joga 3, 4 partidas num dia. No 15 não tem jeito, você tem que jogar uma só e provavelmente só vai conseguir jogar novamente depois de 15 dias, porque é muito desgastante. Mas eu tenho que trabalhar bastante minhas capacidades físicas, eu tenho que ter força, muita velocidade, muita agilidade, muita resistência e muita flexibilidade.
Então essas capacidades são trabalhadas o tempo inteiro, por isso de se fazer musculação, por isso de se correr, além do trabalho com bola, né? É um esporte que traz muita união e a gente se fala muito no jogo. Como eu corro para frente, passando bola para trás, eu não posso correr para frente olhando para trás, senão eu vou ser bloqueado, vou receber um tackle e eu não vou conseguir ver de onde veio, né, o atleta que me bloqueou. Então eu corro para frente e atrás de mim, meus companheiros, eles vêm correndo junto, falando comigo, se mostrando pela voz onde eles estão colocados para eu poder realizar os passos. Então é um esporte de muita comunicação, tá? E as duas coisas que mais me chamam a atenção e que mais me fizeram gostar do esporte é o respeito, né? É um esporte que ele ensina muito respeito, você trabalha muito com a integridade, a questão da honestidade da regra, o não tentar ludibriar ninguém, não tentar ludibriar os árbitros. É um esporte que, apesar de realizar muito contato, você ter muito contato, a gente tem muito respeito pelo adversário, então a gente respeita a regra, não tenta ludibriar ninguém, não tenta enganar, e é muito legal a questão do respeito com a arbitragem. No rugby apenas o capitão pode falar com o árbitro. Se um outro atleta falar com o árbitro sem a autorização do árbitro, entra a questão da disciplina daí, ele vai ser agraciado com um cartão amarelo no primeiro momento, ele vai ficar 10 minutos do lado de fora, né? Se for um rugby 15, se for um 7, ele fica por 2 minutos do lado de fora, por uma punição, por ele ter infringido a regra, porque faz parte da regra a questão de eu me dirigir ao árbitro com respeito. Geralmente quem faz isso é apenas o capitão, os outros atletas não falam com o árbitro, e é muito legal, porque a conversa é mais ou menos assim: senhor, dá licença senhor, posso falar com o senhor? Ou senhora. Então é muito legal porque tem muito árbitro mulher que faz arbitragem de rugby no Brasil, porque ela sabe que ela não vai receber nenhuma ofensa verbal nem física, tem um respeito muito grande. Ele só vai falar se ela autorizar, ou se ele autorizar, pode falar, e aí ocorre uma conversa. Se ela não autorizar, o capitão não vai falar, porque ele sabe que ele está passivo de ser punido. Outra coisa que é muito legal também nessa questão do respeito por exemplo, se algum atleta faz alguma coisa errada, né, comete uma infração, o árbitro ele para o jogo, ele chama os capitães das duas equipes, ele explica o que aconteceu, o que ele viu e qual é a punição que ele vai dar ao atleta. Aí ele pede para o capitão chamar o atleta vem até o árbitro juntamente com o capitão, ele explica novamente para o atleta o que o atleta fez e aplica a punição, ou o cartão amarelo, ou o cartão vermelho, ou às vezes só uma punição verbal, né? Uma advertência verbal. Então as coisas são resolvidas ali sem tumulto, sem xinga-xinga, sem empurra-empurra. Então o rugby é um esporte que muito difícil ter briga, né? A gente se respeita muito. E o mais legal disso é que quando acaba os jogos, né, as partidas, é uma tradição existir uma interação entre as duas equipes, né? A gente chama de terceiro tempo, onde a gente faz uma confraternização. As duas equipes, as comissões técnicas, os árbitros, todos nós juntos. Então é um esporte que traz muita camaradagem, muita amizade, e é uma coisa que você vai levar para fora do campo, né? Para o seu dia a dia. Esses valores eles ficam dentro da gente. Então eu costumo dizer que uma criança que começa a jogar rugby pequenininha, como a minha filha Beatriz, ela joga rugby desde os 5 anos, ela tem 12, ela vai aprender nesses valores, ela vai ser uma pessoa mais ética, os valores morais dela estão mais aflorados, provavelmente vai ser um cidadão melhor, vai crescendo, vai aprendendo isso no dia a dia. Quando chegar na fase adulta, se essa pessoa não for um atleta de rugby, pelo menos, como eu falei, vai ser um melhor cidadão. Legal falar também que o rugby não é esporte masculino. Como eu falei, a minha filha joga rugby desde os 5 anos. Então, é um esporte que para qualquer um, tá? Não tem um gênero específico. Isso é um esporte só para homem ou só para mulher. Não. Tanto homem quanto mulher. Inclusive é legal falar que a equipe brasileira de rugby feminino de 7, ela é muito bem conceituada no mundo aí do rugby, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com vocês. Agradeço mais uma vez o convite e estão abertos aí para qualquer coisa. Tamo junto. Obrigado.
Ah, muito obrigada, Ari. Foi o máximo, né? A contribuição dele de um atleta, de quem está vivenciando o esporte, né? Uma coisa é a gente falar aqui da teoria e tal, a gente adoraria também falar com vocês, fazer a prática, mas o que a gente consegue agora falar aqui é a teoria, né, Mara? E ele abordou as questões que vocês já viram, das capacidades físicas que se trabalha. Sabe, agora que da eu tô questão técnica, como ele divide o treino. Ô, Mara, sabe que eu toquei? Eu falei que ele é PCNP de Bauru, mas ele é de Mogi. Mogi das Cruzes, eu me enrolei, gente. Bauru é a Lígia, lembra? A Lígia que fez com a gente lá. Então é de Mogi, tá, gente? Desculpa, houve esse engano aqui. Mas ele conseguiu, né, como atleta, explicar essa questão técnica que a gente sempre fala com vocês nos esportes. Então, como ele divide o treino, não é só o treino com bola. Então, ele faz a parte física, né? Ele treina o cardiovascular, ele treina tudo. Ele falou das capacidades físicas, do quanto o esporte, ele é tido aqui pra gente. Então, assim, quem pratica tem outras atividades e consegue também conciliar o esporte. Então, foi bem completinho, não é, Juliana? Isso aí, muito legal. E assim, eu tô vendo, dando uma olhada aqui no chat, e muita gente agradecendo também o professor Ari. Muito legal isso. Às vezes, gente, colocar uma outra pessoa explicando facilita, né? Se você não entendeu com a Proju, com a Promara, a gente sempre tem alguém, a gente sempre traz algum especialista, né, naquele assunto, e isso é muito legal. Até tá? Os professores estão colocando aqui, a professora Patrícia, excelente contribuição do professor Ari. Ele é top, é isso mesmo. É verdade, não, eu tô... Tá lendo esse também? Tô lendo, eu acabei pegando o mesmo, gente. Mas assim, muito legal, isso aí, essa interação. E aí vocês podem acompanhar, podem pegar a aula e ver no caderno do aluno, que a gente segue, né, os conteúdos do caderno do aluno para vocês acompanhando e para os professores acompanharem a gente também, né, Mara? E aí, o que os alunos estão falando aí? Diz para mim. Então, que gostaram, falando das contribuições, né, que foi uma excelente explicação sobre o esporte. Não conseguimos do futebol americano, mas assim, eles até, acho que vocês já têm mais vivências, já têm visto nos filmes e ouvem falar mais no futebol americano, então essa contribuição do rugby foi bem bacana, né? Ó, que legal. Pro Cristina, parabéns, professor Ari. O povo do ABC Rugby manda um abraço. Pode deixar que eu vou pegar essa mensagem sua e mandar para ele. É muito legal ter a contribuição de vocês aqui. A professora Ana Lúcia Palmeira do Oeste, juntamente com os alunos. Aula sensacional. Obrigada. Assim, não é fácil montar essas aulas, a gente demanda um tempo danado, mas a gente monta com muito carinho. E aí, com muito carinho também, que a gente coloca aí uma imagem para vocês. Eu peguei uma imagem de um girassol. Para quem não sabe, o girassol representa a felicidade. Além disso, as sementes de girassol acalmam e aliviam o estresse. Então, professora Mara, desejamos a todos vocês muita felicidade e paz. É esse o nosso desejo, a nossa mensagem do final da aula. Mas antes da aula acabar, tem mais uma questão aí. Lembra do QR Code? Da avaliação? Pois a gente precisa que vocês acessem aí esse QR Code e façam uma avaliação. Porque daí, se ficou alguma dúvida, se não ficou compreendido tudo, a gente na próxima aula a gente retoma o que for necessário. Tá bom, galerinha? Então, assim, já começam a subir os corações aqui, viu, Mara? E os professores que perguntaram sobre a aula, que não está disponível ainda, vai ser resolvida, tá bom? É um probleminha técnico aí, não só em educação física, mas ontem, na aula do Fundamental, dos finais, já alertaram a gente já entrou em contato e falaram que estão resolvendo, tá bom? Eu vou me levantar. Sim, e aí, o que tem? Para ter o nosso coraçãozinho da aula de sempre, com o nosso amigo aqui, ó, vai fazer o coração com a gente hoje, né? Ah, é ele que fará? Então vamos lá, coração pra eles. Vamos lá, beijos, meus amores, bom final de semana e sextou. Obrigada por estarem aí. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.